Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e hoje nós estamos aqui para estudarmos o último texto escrito pelo irmão João Emílio Cutes Pereira. Lembrando que ele é bacharel em teologia, bacharel em direito, professor do seminário teológico e também pastor da primeira igreja batista de Irajá, lá no Rio de Janeiro. Então ele escreveu os textos do Manancial do dia 21 de abril até o dia 9 de maio. E então esse é o último da série. E o nome dele é Eu, Usado por Deus. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, vocês sabem. Quem escreveu foi o irmão João Emílio Cutes Pereira. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem esse texto. É uma mensagem bem bacana, né? Sobre como Deus usa as pessoas. E eu creio que se você compartilhar, se você se inscrever no canal, se você colocar aí um comentário, essa mensagem poderá ser entregue a outras pessoas. E você vai fazer a sua parte aí como missionário urbano, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nós possamos compreender essa mensagem de Êxodo capítulo 3, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, nós pedimos que Tu nos abençoes, que possamos compreender que Tu tens propósito para todas as coisas e que possamos estar disponíveis para a Tua vontade, que possamos nos lembrar que o Senhor tem sempre propósito. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós leremos Êxodo 3, que é um capítulo muito poderoso sobre como Deus chama e usa pessoas comuns, como eu, como você, para cumprir os seus propósitos que não são nada comuns, né? São extraordinários. Então, o irmão Moisés, ele estava cuidando lá das ovelhinhas dele no deserto, quando Deus se revelou a ele lá naquela plantinha, naquela sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. Então, ele não se via capaz. Quem sou eu na fila do pão, né? E ele disse que não sabia falar nem direito, que ele não era suficiente, enfim. Mas Deus falou, ó, vai, obedece que eu vou estar com você. Então, uma mensagem para você saber que você pode ser usado por Deus. O irmão Moisés estava numa rotina diária, lá cuidando das coisas dele, e foi ali que Deus o encontrou. Isso mostra que você não precisa estar num lugar super mega especial, lá do além das galáxias, nada disso. Quando Deus chama você, você pode estar onde você estiver, que Ele vai te encontrar. Então, Deus chama a gente no ordinário, naquilo que é comum. Outra coisa, o irmão Moisés, ele se sentia super inadequado. Mas Deus não estava procurando perfeição, nada disso. Ele estava procurando um coração disponível. E Ele mesmo dá as palavras, as forças e os recursos para que possam ser usados no propósito dele. Então, Deus capacita aquelas pessoas que Ele escolhe. Outra coisa, Deus, Ele enviou Moisés para libertar o povo de Israel. É uma coisa que jamais ele conseguiria fazer sozinho, né? Mas fica com isso na cabeça. Quando Deus usa você, é para alguma coisa que vai além da capacidade natural. Então, a missão é sempre muito maior que você. E outra coisa é que você tem que ter em mente também que o segredo não está em você, mas em quem está com você. Deus prometeu a presença dele e essa é a maior segurança. Então, a presença de Deus é garantia. Moral da história. A mensagem central é a seguinte: não importa o quão limitado você seja, Deus pode usar você poderosamente se você estiver disposto a obedecer. Isso é fundamental. Tá bom?
Então, agora nós vamos ler Êxodo 3, pega aí a sua Bíblia, porque são 21 capítulos, 21 versículos, então é bastante, tá bom? Vamos lá? E diz assim, ó. Lembrando que eu tô lendo aqui na minha versão, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você pode pegar aí a sua Bíblia, ler na sua versão, não tem problema. Se é uma versão mais antiga, se é uma versão diferente, não tem problema. A gente lê junto e dá tudo certo, tá bom? E diz assim, ó. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém ele não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, para aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Aí Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito meu povo, vocês vão adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual que é o nome dele? Aí o que é que eu digo? E Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois disse, vá, reúne os líderes do povo de Israel e diga que eu, Senhor o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse, tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele, o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e suas filhas.
e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Amém? Bom, o texto chama-se Eu, usado por Deus. E o versículo escolhido pelo irmão João Emílio foi o seguinte, é o 11, que diz: Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Bom, irmãos, então tem momentos em que a gente fica certo que a gente não é capaz de fazer as coisas. A gente bota aquilo na cabeça e fala: Não, eu não sou capaz. A gente tem a impressão que a gente não pode ser usado por Deus para fazer nada na obra dele. A gente acha que é incapaz. Agora imagine a situação do irmão Moisés, que aos 40 anos saiu, foragido lá do palácio, onde ele era o filho da filha de Faraó, que estava com a bola toda, ele teve que sair correndo, fugiu com 40 anos e foi para o deserto, onde passou mais 40 anos cuidando lá das ovelhas do sogro dele, cuidando com as ovelhinhas ali na pastagem, imagina. Agora ele estava com 80 anos. E ele tem uma experiência com Deus de muito impacto, de muita emoção, de muita conexão. O Senhor, Deus, fala com ele e vai incumbi-lo de uma tarefa que é mega impossível, né? Que é uma coisa que do ponto de vista humano não tinha a mínima chance de dar certo. Aí nessa hora Deus pergunta, nessa hora então Moisés pergunta para Deus: Quem sou eu para cumprir essa tarefa? Uma coisa tão elevada, falar com o rei, falar com o faraó, falar com o presidente. Quem sou eu na fila do pão? Não é que a gente pensa assim? E Moisés pensou também. E a gente sabe que a partir daí, Moisés foi usado por Deus de uma forma incrível, apesar de todas as limitações pessoais. O desafio era grande, mas Deus estava com ele. Então, Deus, o Senhor, ele não precisa de pessoas perfeitas para cumprir o propósito que ele tem, longe disso. O Deus inteiramente perfeito usa pessoas imperfeitas. Glória a ele por isso, né? Há grandes coisas, grandes obras que Deus deseja realizar ao seu redor. E ele usa a gente. Então, que a gente esteja disponível, disposto, que a gente possa abrir a nossa vida para o agir de Deus. E que nós possamos realmente crer que o Senhor chama a gente e vai dar condições e capacitar a gente para que Ele possa nos usar. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, O Deus inteiramente perfeito usa pessoas imperfeitas como eu e como você. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que Deus pode nos usar, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.